dos quatro cantos dessa terra pode-se ouvir alguém chorar. São lágrimas de esperança por um futuro que ainda vai chegar. Promessas de um avivamento que o mundo inteiro vai tocar. Tomamos posse da herança, o que Deus falou se cumprirá. Brasil, em teu solo existe um povo. Brasil, uma gente que te ama, que clama a Deus e acredita nas promessas. Ele virá restaurando a nossa fé. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se a minha face buscar, se o meu povo que se chama pelo meu nome dos seus caminhos maus se desviar, eu ouvirei, perdoarei, sua terra sararei, sua terra sararei, sua terra sararei.
Boa noite, paz do Senhor. Será que você pode se colocar de pé no seu lugar? Vamos continuar adorando o Senhor. Será que você pode fechar os seus olhos? Será que você pode começar nesse momento a falar com o seu Deus? Ele está aqui, Ele está aqui. Eu ouço do céu o som da tua voz. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu ouço do céu o som da tua voz. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem há de ser minha voz? Quem há de ser os meus pés? Quem há de ser minhas mãos a tocar essa geração? Quem há de ser minha voz? Quem há de ser os meus pés? Quem há de ser minhas mãos a tocar essa geração? Eu ouço do céu o som da tua voz. A quem enviarei? Há de ir por nós. Eu ouço do céu o som da tua voz. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Nós chamamos Jesus. Você é o convidado mais especial nessa noite. Nós amamos a tua presença, Deus. Sim, eu serei tua voz. Sim, eu serei os teus pés. Sim, eu serei tuas mãos a tocar essa geração. Será que você pode dizer isso? Sim, eu serei tua. Isso é um ato profético. Sim, eu serei os teus. Você está disponibilizando o seu coração. Tuas mãos a tocar essa geração. Sim, eu serei tua voz. Sim, eu serei os teus pés. Sim, eu serei tuas mãos a tocar essa geração. Sim, eu serei tua voz. Sim, eu serei os teus pés. Sim, eu serei tuas mãos a tocar essa geração. Nós seremos Jesus, essa palavra profética. Nós seremos uma igreja em movimento. Nós seremos uma igreja em movimento. Nós seremos aqueles que irão manifestar Jesus nas ruas. Nós seremos aqueles que irão manifestar Jesus nas escolas. Nós seremos aqueles que irão manifestar Jesus no trabalho, na faculdade, dentro da nossa própria casa. Nós seremos a geração que fala de um Deus vivo, mas não só fala, mas que vive o Deus vivo. Nós seremos essa geração. Nós nos disponibilizamos, Espírito Santo, para que você faça em nós o que você fez em Atos, para que você faça em nós o que você fez na vida dos discípulos. Sim, eu serei tuas mãos a tocar essa geração. Sim, eu serei tua voz. Sim, eu serei os teus pés. Sim, eu serei tuas mãos a tocar
serei os teus pés, sim, eu serei tuas mãos a tocar essa geração, sim, eu serei tua voz, sim, eu serei os teus pés, sim, eu serei tuas mãos a tocar essa geração. Glória a Deus. Amém. Podeis assentar, irmãos. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Amém. Boa noite a todos. Irmãos, nós estamos aqui numa noite muito especial, uma noite gloriosa de Deus. E eu tenho certeza que Deus, Ele está muito contente com tudo que está acontecendo aqui pela primeira vez. Por que eu estou falando pela primeira vez? Porque é o primeiro congresso de células que nós estamos começando. É o primeiro. E tudo que acontece pela primeira vez é uma notícia, é uma expectativa, é uma alegria diferente. E o nosso anseio, eu tenho certeza que é o mesmo que se encontra no coração do nosso Deus: salvar vidas. E é uma pena que nós, com todo esse anseio, quando você volta para o capítulo 6 de Isaías, você vai ver que ele tinha este anseio. Ele tinha um desejo ardente de ser um profeta de verdade. Mas de repente ele mesmo, com a sua própria boca, ele declara a sua deficiência. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, ele tinha uma deficiência e habitava no meio de um povo deficiente. Mas ele foi tão sincero que Deus olhou para o coração dele e viu aquela sinceridade. E o texto lá diz que um anjo pegou com um tenaz uma brasa viva do altar e passou sobre a sua boca, os seus lábios. E ele disse, o anjo fala para ele: a tua iniquidade, ela foi tirada. E Deus pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías agora sarado, antes não podia, agora pode. Muitas vezes nós queremos ir, mas não podemos. Queremos fazer, mas falta mais alguma coisa. Ele estava pronto por fora, mas por dentro havia uma necessidade de cura, e ele foi curado. E ele olha para aquele Deus maravilhoso na época dele e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aí Deus fala para ele: vai a esse povo. E ele foi profetizar. E foi um homem que profetizou de uma forma poderosa, miraculosa. E muitas pessoas foram alcançadas naquela época. Isaías não existe mais, que pena. Mas nós somos os Isaías de hoje. E Deus está perguntando: a quem enviarei? Talvez você possa falar hoje: Senhor, primeiro me cura, porque eu quero ir, eu quero ser enviado. E eu tenho certeza que Deus vai usar o pregador dessa noite para te falar muitas coisas a respeito disso. Mas como abertura, eu jamais poderia deixar de falar essas coisas. Eu gostaria que você abrisse a sua mente, que nós não estamos aqui realizando simplesmente um congresso, simplesmente um culto. Nós estamos querendo ir, e muitas vezes precisamos ser sarados lá dentro.
E quando Deus nos sarar, esse barreiro vai ficar muito abençoado, porque todo mundo vai encontrar uma igreja sarada, como está encontrando em outros bairros, em muitos lugares. E eu gostaria de orar nesta hora, agradecendo a Deus por esta oportunidade, por esse privilégio que nós temos, irmãos. É um privilégio poder estar aqui por causa de Deus. Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? Para estar aqui, a não ser por causa dele. A misericórdia do Senhor tem sido a razão de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Vamos orar então, em nome de Jesus. Esse é só o primeiro, viu? De muitos que virão. Amém? E eu gostaria antes aqui de orar, eu gostaria que cada representante ou cada célula ficasse de pé. Fica aí. Deixa eu ver. Maravilha, né? Isso vai ficando ali, ó. Se for falar nome aqui, tem um punhado de nome, não dá tempo. Maravilha na galeria, graças a Deus, amém. Isso aí é uma semente que está sendo semeada nesta noite, dia 15, não é? De setembro de 2017. E daqui a pouco não vai dar para fazer mais aqui, não vai ter jeito. Lá para o segundo, terceiro congresso de células, nós temos que já procurar um lugar maior, porque aqui é só o primeiro. Para o primeiro dá, para o segundo, terceiro, quarto, quinto, centésimo, e vai para aí afora, não vai dar mais. O lugar tem que ser maior. Você crê assim? Amém. Acredita mesmo? Amém. Amém. Pode assentar, vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós glorificamos o Senhor e queremos tributar ao Senhor esse primeiro congresso das células. Ó Pai, células que geram vidas para o Senhor, células que geram corpo, o corpo místico do Senhor Jesus. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar cada líder de célula, e cada uma delas, que o Senhor venha abençoar a coordenação, pastor Bruno, juntamente com os outros pastores, pastoras, os irmãos que estão assessorando as irmãs nessa coordenação. O pregador desta noite, que o Senhor dê ao pregador liberdade nesse altar, que o Senhor dê a ele, ó Deus, uma forma expressiva, e que ele possa expor tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele com liberdade. Ele tem toda a liberdade de usar essa tribuna do Senhor, e nós queremos ouvir, nós estamos sedentos para ouvir a voz do pregador, porque a voz do pregador, nós cremos que é a voz do Senhor, é a voz do Espírito Santo. Em nome de Jesus, abençoe cada um de nós e nos dê a tua graça, em nome do Senhor, e que Deus te abençoe, e você fique firme aí, tranquilamente, não disperse, porque está vindo aí uma onda de bênção para nós nesta noite, amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe. Aleluias. Te convido a se colocar de pé nesse momento. Vamos declarar ao Senhor que nós não nos envergonhamos do Evangelho, esse Evangelho vivo. Aleluias. Pagastes um alto preço para eu viver, Senhor, livre pra te adorar.
fazer conhecido com meu viver. Não me envergonharei do teu imenso amor. Não me envergonharei do imenso adorar, te conhecer, te fazer conhecido com meu viver. Não me envergonharei do teu imenso amor. Não me envergonharei do teu imenso Deus amou o mundo de tal maneira se entregou para que todo que nele crê tenha a vida eterna e nada irá nos separar desse amor. Deus amou o mundo de tal maneira se entregou para que todo que nele crê tenha a vida eterna e nada irá nos separar desse amor. Não me envergonharei desse amor. Não me envergonharei do teu imenso amor. Não me envergonharei do teu imenso amor. Aleluias! Glória a Deus! Aleluia, aplauda mais forte, é para o Senhor. Nós te louvamos, Deus. Quem está feliz nessa noite? Aleluia. Eu te convido agora a você a fechar os seus olhos, a você começar a adorar o Senhor, porque Ele está aqui nessa noite. O Espírito Santo do Senhor está aqui nessa noite. Pai, toma o teu lugar de honra neste lugar. Deus, nós te adoramos. O Senhor é lindo. Nós te adoramos. Seja louvado nessa noite, Senhor. Leva-me bem mais perto em tua presença, em tua glória. Chama-me mais profundo, além do véu, em tua glória. Nós te adoramos, Senhor. O Senhor está aqui neste lugar.
eu me aproximo de tua glória. Cobre-me com tua presença, sou filho que ama tua glória. Nós ansiamos por ti, Senhor, anseio por mais de ti. Com meu respirar, com meu caminhar, eu queimo de amor por ti. Com desejo santo, queima o fogo santo. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor está neste lugar. Espírito, desça agora, eu me aproximo de tua glória. Cobre-me com tua graça, sou filho que ama tua glória. Eu anseio por mais de ti. Nós ansiamos, Senhor, Com meu respirar, com meu caminho, nós queimamos de amor por ti. Oh, aleluia. de amor por ti. Com desejo santo, queima o fogo santo. Tua glória Vem ao céu, na terra, céu na terra. Tua glória vem ao céu, na terra, céu na terra. Tua glória vem ao céu, na terra, céu na terra. Tua glória, Senhor, tua glória vem ao céu, na terra, céu na terra. Tua glória vem ao céu, na terra, céu na terra. Nós te adoramos. Tua glória vem ao céu, na terra, céu na terra. Nós te adoramos. Tua glória vem aos céus, na terra, céu na terra. Cante isso, adore ao Senhor. Tua glória vem ao céu, na terra,
Você pode aplaudir mais forte ao Senhor? Glória a Deus. Aleluias. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: que bom que você está aqui essa noite. Amém. Queridos, é muito bom estar com vocês aqui nesse primeiro dia do nosso congresso de células. E eu creio que grandes coisas o Senhor tem para fazer aqui. Amém? Nesse momento nós vamos passar por uma parte muito importante do nosso culto, que é o momento dos nossos dízimos, as nossas ofertas. É o momento onde nós provamos a nossa fidelidade ao Senhor, trazendo até o altar dele o nosso dízimo e a nossa oferta. Talvez você está entrando aqui hoje pela primeira vez. Eu gostaria de ressaltar algo para você, que acima de qualquer bem material, existe algo que você pode entregar para o Senhor nessa noite. É uma coisa que Ele anseia muito, que é o seu coração. Então esse momento é para os domésticos na fé, ou aqueles que sentirem no coração de vir e depositar alguma coisa, algo que o Senhor te deu e você quer devolver a Ele. Mas se você nos visita pela primeira vez, saiba que o Senhor está querendo uma coisa muito preciosa, que é o seu coração. Que você possa abrir e deixar Ele fazer morada no seu coração, amém? Feche os seus olhos, eu gostaria de orar com você. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel. Nós te agradecemos, Senhor, por essa linda festa que o Senhor está nos proporcionando aqui nessa noite, Pai. Nós queremos nessa hora trazer até o teu altar o nosso dízimo, a nossa oferta, com o nosso coração em gratidão pelos feitos do Senhor na nossa vida, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos fortalecido, Pai. E nós queremos te agradecer por esse momento, onde nós temos essa oportunidade, esse privilégio de dizimar e ofertar na tua casa, Pai. Sei com cada vida que está aqui, que o Senhor abra as janelas do céu e derrama bênçãos sem medidas em todas as áreas da vida dos seus filhos, Pai. Que eles possam ser prósperos e abençoados, em nome de Jesus. Amém. Com alegria você pode trazer o seu dízimo e sua oferta, em nome de Jesus. Parará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, Ele nos deu. O Filho que por todos morreu. Em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça.
poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Só Ele. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias! Amém, queridos? Ainda de pé, gostaria que você permanecesse de pé. Sem mais delongas, eu gostaria de convidar aqui o pastor Léo. Ele vai estar trazendo a palavra do Senhor e que nós pudéssemos aplaudir o Senhor pela vida dele, amém? Esse grande jovem, pastor de jovens aqui, conheci ele lá na IBC e é um pastor referencial hoje em Belo Horizonte. Eu vou deixar ele se apresentar melhor. Você pode abrir o seu coração para receber de tudo aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, amém? Pastor, fica à vontade, querido. A casa é sua, tá? Pode ficar à vontade. Obrigado, pastor Bruno, pastor Antônio Eustáquio, todos os demais pastores aqui da Igreja Batista Nacional Príncipe da Paz, a você, líder de célula, membro aqui dessa igreja, a graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida. Pode se assentar. Que alegria e privilégio enorme estar aqui com vocês para participar desse momento. Eu fiquei até um pouco constrangido, né? O pastor me convidou ali para conversar um pouquinho comigo, que ainda não tínhamos tido essa oportunidade, mas como eu queria estar aqui à frente, adorando, louvando e celebrando a Jesus junto com vocês. Essa é a verdade. Estamos aqui num congresso de células, nós estamos aqui sem dúvida nenhuma para receber uma palavra de Deus, mas acima de tudo para prestar um culto a Ele e celebrar Jesus, não é verdade? Você pode dar mais uma salva de palmas para Jesus? A Ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e toda adoração. Eu fico feliz demais de estar aqui com vocês, porque é uma igreja em célula, uma igreja que está buscando responder essa pergunta tão chave, tão importante: a quem enviarei? E quando a gente faz essa pergunta, né, a gente, ao invés de ficar olhando para o lado, a gente para avaliar, para olhar para a nossa própria vida e dizer: será que não sou eu mesmo? E eu fico muito feliz de ver uma igreja que olha para cada membro e enxerga o potencial dela, para cada jovem, para cada adolescente, homem, mulher, senhor e senhora, e os levanta para serem representantes de Jesus nessa terra. Eu fico feliz por quê? Porque eu sou fruto disso. Eu sou fruto de um movimento celular, eu sou fruto de uma igreja em células. E quando eu olho para isso tudo, eu me alegro demais, porque eu sei que assim como eu fui alcançado, outros também serão, porque a igreja de Jesus tem se despertado para ser essa resposta, muito mais que fazer essa pergunta. Então eu fico aqui, não é, com o coração cheio, desde que entrei, uma recepção tão linda, desde que vi as células aqui à frente, conversei um pouquinho com o pastor Bruno, pastor Antônio, e o meu coração, ó, cheio, estou aqui com a minha Bíblia e quero, sem dúvida nenhuma, nós precisamos abrir ela e meditar nela, porque é a palavra de Deus, mas eu quero tomar liberdade com vocês aqui, para muito mais do que ficar preso a um texto bíblico, compartilhar para vocês vida, aquilo que Deus, por meio de um povo, por meio de uma igreja, fez e tem feito. Aqui em Belo Horizonte, quando eu olho para vocês e já vejo essas dezenas de células e essas milhares de pessoas, eu fico pensando: o que não vai acontecer no Barreiro?
e não vai extrapolar os limites aí da nossa cidade, em tantas outras estados, a nossa nação. Eu fico pensando, quando eu olho para a minha vida e vejo o que Ele fez comigo, por meio desse movimento, eu queria compartilhar com vocês princípios para você receber, para você aprender, para você aplicar na sua vida. Então o pastor já orou por mim, eu recebi aquela oração, ele orou para que Deus usasse a minha vida como um porta-voz de Deus. Agora eu queria que você orasse por você, e eu queria que você colocasse a mão no seu coração, e dissesse assim: Deus, ministra vida do Senhor, por meio da vida do pastor Léo. Eu declaro meu coração aberto, para a tua palavra, fala comigo, em nome de Jesus, amém, amém. Você pediu para Deus falar com você? A palavra de Deus diz em Mateus 7,7, pedir e dar-se-vos-á, buscai e acharei, bater e abrir-se-vos-á, porque todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, a porta se abre. É sempre uma busca crescente. Olha que interessante, pedir, buscar e bater, vai crescendo o nível da busca. Eu creio que a medida da sua expectativa, para essa noite, para amanhã, é um start aqui, para domingo, é a medida daquilo que Deus vai fazer com você. Aquele que pede, recebe. E se você pediu para Deus falar com você, eu creio que Ele vai falar, eu creio que Ele vai te surpreender. Amém? Eu amo a Jesus Cristo, amo a igreja, e amo uma igreja em células. Quando eu olho para a minha vida, eu fico pensando, onde eu estaria se não fosse o Senhor, a sua igreja, e uma igreja que extrapola as quatro paredes, para alcançar aquele que está se perdendo. Onde eu estaria? Você já parou para pensar em você? Já parou para pensar na sua vida, onde você estaria? Como seria a sua vida se Jesus não tivesse te alcançado? Onde que você estaria, talvez numa dessas sexta-feira à noite, seja aqui no Barreiro ou em qualquer outro lugar, onde você estaria? Como seria a sua vida? Por isso eu sou maravilhado com Jesus e com a sua igreja, e fico feliz demais de ver uma igreja em célula, viu, pastor? Uma igreja em célula, porque quando a gente olha para a necessidade do nosso país, para a necessidade do nosso estado, para a necessidade da nossa cidade, para a necessidade da nossa família, é uma grande necessidade. Você consegue colocar o estetoscópio, aquilo que o médico, põe para escutar a batida do coração, você consegue colocar no Brasil e escutar a situação do Brasil? Você consegue perceber o grito de urgência, o grito de desespero da nossa nação? Consegue? Como nós veremos o Brasil transformado? O Brasil, ele só será transformado se os estados forem transformados. E como o estado de Minas Gerais vai ser transformado? O estado de Minas Gerais só será transformado se as cidades forem transformadas, se Belo Horizonte for transformado, e Belo Horizonte só será transformado se as famílias forem transformadas. Esse caos que está, essa depressão geral, essa ausência de paz, as famílias só experimentarão paz se cada indivíduo experimentar paz, se o príncipe da paz passar a morar em cada coração. E o príncipe da paz só vai morar em cada coração se os mensageiros da paz forem levantados, se o evangelho da paz for pregado. Quando eu olho para a situação do Brasil e olho para a minha vida há alguns anos atrás, por isso eu acabei, viu, pastor Bruno, pastor Antônio, nem me estendendo muito na apresentação, porque vou me apresentar, como disse, compartilhando vida com você, um pouco da minha vida, um pouco daquilo que Deus tem feito.
a obra que Ele realizou na minha vida, porque quando eu olho para a minha vida, era uma vida desesperadora. Caos, semelhante ao que a gente vê por aí, talvez ao que você percebe aí em algumas pessoas da sua família, do seu bairro, ou das pessoas à sua volta. Eu não tive o privilégio de nascer num lar cristão. Alguém aqui nasceu num lar cristão? Nasceu num lar cristão? Então levanta a mão bem alto e fala, glória a Deus. Que privilégio que você tem ter nascido num lar cristão. Que honra que você tem ter sido educado nos princípios da palavra de Deus desde cedo. Hoje eu tenho um filho já. Na verdade 2, não parece, sou novo, mas já sou casado com a graça de Jesus há 8 anos de idade. Tem jovem aqui? Jovens, eu casei com 21 anos de idade, há uma unção na minha vida para casar cedo. Quem quer? Receba. Quem crê já recebeu. 21 anos de idade eu casei. Me tornei então ali pai há mais ou menos 3 anos atrás, já estou com um filhinho, e hoje antes de vir para cá, estavam fazendo um lanche, e ele orando à mesa, eu fui começar a orar, ele falou, papai deixa que eu oro, e ele fez a oração mais linda, e nós fizemos o nosso lanche, antes de eu vir para cá. É um privilégio nascer educado na palavra de Deus, eu ensino para ele a adorar Jesus, ensino para ele já princípios sobre generosidade, a repartir, tantas coisas, e a coisa que ele mais gosta é ir, ele chama de igrejona, ele fala, papai, hoje nós vamos para a igrejona? Eu falo, vamos filho, e ele fica todo feliz, é uma honra, se você teve esse privilégio, dá um abraço no seu pai, na sua mãe, dá um abraço naquele que foi o precursor dessa mensagem na sua vida. Eu não tive isso na minha vida, não tive, pelo contrário, eu nasci num lar desestruturado. Eu sei que isso, infelizmente, hoje não foi um privilégio meu. No nosso país, hoje, que os índices de divórcio estão lá em cima, são, assim, milhões de famílias em que o filho já nasce com os pais divorciados. Não é? A gente tem hoje no Brasil um número altíssimo de órfãos de pais vivos. Quando eu nasci, meu pai e minha mãe já estavam divorciados. Eu quero dar uma palavra aqui para marido e mulher. A palavra de Deus diz que aquilo que o Pai une, aquilo que Deus une, homem nenhum separa. Homem nenhum separa. Pecado atrai bênção, pecado atrai maldição na sua vida. O que é a maldição? É o sobrenatural operando contra você, mas a obediência atrai bênção na sua vida. Meu pai e a minha mãe, eles divorciaram. Também não conheciam muitos princípios da palavra de Deus, ainda mais nós que conhecemos. Por que eu estou falando isso? Eu não quero transferir para o meu pai, não quero transferir para a minha mãe o que aconteceu na minha vida. Eu sei que hoje nós também temos a responsabilidade humana, cada um é responsável pelas suas escolhas. Mas eu sofri muito na minha vida por conta de divórcio dos meus pais. Se você está casado e está passando uma luta nessa área, como é bom uma igreja em célula. Você pode compartilhar com seu líder, você pode abrir ali num grupo, ou até mesmo num contato ali individual, e buscar um apoio para uma dificuldade que você está passando. E ter o seu casamento fortalecido, porque a melhor bênção que você pode deixar para os seus filhos é um casamento fortalecido. Meus pais, infelizmente, divorciaram. A minha mãe, então, morava aqui em Belo Horizonte, até mesmo aqui no Barreiro, na época. E a minha mãe, então, se muda para Araxá. Araxá é uma cidade do interior de Minas, e ela foi para lá, então, com 2 meninos. Eu, então, bebezinho no colo dela, e ali eu fui criado. Um lar, infelizmente, desestruturado. Por quê? Porque não tinha a base. Não tinha um alicerce. Quando você vai construir uma edificação, a parte fundamental, e por isso já chamo, de fundamental, o fundamento, a base, é o alicerce. Jesus diz que ele é a pedra angular. Numa construção sem Jesus, você pode saber, vai desmoronar. O próprio Jesus diz
que aquele que ouve essas palavras e pratica as palavras é o homem prudente que edifica a sua casa aonde? Na rocha. Vem chuva, vem tempestade, os ventos vão contra aquela casa, mas a casa permanece de pé. Aquele que é insensato, ele às vezes nem escuta essa palavra, e quando escuta, ele não obedece essa palavra. E quando vem a chuva, vem a tempestade, o que acontece com a casa? A casa cai. Fala assim, sem Jesus, a casa cai. É desse jeito. Ele é a base, sem Jesus a casa cai. Se você está aqui e não tem Jesus, e não tem a palavra como fundamento, como alicerce da sua vida, você deve ter. E se você diz que tem na teoria, mas não tem na prática, não adianta. Hoje, de acordo com a Sociedade Bíblica do Brasil, diz que apenas 19% daqueles que dizem que crê na Bíblia, lê ela regularmente. É um choque. Como que eu vou permanecer na palavra? Como eu vou permanecer na rocha se eu não conheço a palavra? Então, a casa que não tem Jesus, ela cai. E para ela ter Jesus, você sem dúvida convida Jesus para entrar no seu coração, mas você lê a palavra. Você pratica a palavra. Se você quer uma casa à prova das tempestades, porque a tempestade vem nas duas casas, você precisa da palavra de Deus. Você precisa de Jesus. E quando eu olho para minha casa, quando eu olho para minha família, quando eu olho para minha vida, o que eu percebo? Não tinha Jesus. Ainda que tivesse formação, minha mãe formou em 2 faculdades. Ainda que tenha diploma, ainda que tenha inteligência, ainda que tenha valores herdados da família, se não tem Jesus, não dá. Ela construiu uma empresa na cidade e a empresa quebrou. Foi a falência total. Quando uma família que tem Jesus passa por dificuldade financeira, quebra, vem dificuldade, mas você tem Jesus, você pode ter tudo. Se você não tem Jesus, você não tem nada. Mas quando você não tem nada e tem Jesus, quando você passa por uma dificuldade, uma crise financeira, e eu vejo que a realidade hoje do país é essa, da nossa cidade é essa, mas quando você tem Jesus, você tem tudo que você precisa. Por quê? Porque Ele te dá esperança, Ele te dá força, Ele te mantém de pé, Ele te ajuda a permanecer nas dificuldades. Lá em casa não tinha isso. Quando quebrou com tudo, foi lá embaixo, foi crise emocional, crise financeira, crise na família. Minha mãe então passa a trabalhar de manhã, de tarde, de noite, já não consegue ter mais tempo para os filhos. A situação com meu pai é uma situação muito delicada, porque ele não tinha condição financeira para ajudar em casa. E por não ter condição financeira para ajudar em casa, o que eu escutava muito falar do meu pai é: o seu pai não tem jeito, o seu pai não ajuda, o seu pai não apoia, o seu pai. E eu acabei criando no meu coração uma resistência contra meu pai. Não tinha relacionamento com ele, não conversava com ele, família desestruturada, muitas brigas, muitas questões lá em casa, e um vazio muito grande no coração. Porque a realidade é que quem não tem Jesus, além de não permanecer, está sempre buscando alguma coisa. Por quê? Porque não tem tudo. Não tem a causa da vida, não tem o sentido da vida, não tem a paz da vida, não tem a alegria da vida, não tem, está faltando. Aquele que não tem Jesus tem um vazio. Quando Deus ele cria o homem, ele cria a mulher, ele coloca dentro deles a presença deles, são inteiros, são plenos. Até a gente lê na Bíblia, andar nu andava, não tinha nem maldade. Mas quando então eles viram as costas para Deus e decidem viver o seu próprio caminho, a presença de Deus sai do homem. O autor de Romanos chega a dizer que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Eu não tenho uma luva aqui, mas você consegue imaginar uma luva na minha mão? Consegue imaginar uma luva na minha mão? Imagina aqui, uma luva. A luva é a imagem e semelhança da mão.
igual a mão. E a luva tem todo o potencial para expressar a mão e representar a mão. Mas essa luva só é completa, só é cheia, só tem sentido e só cumpre o propósito dela se a mão estiver dentro da luva. Se não tiver, ela é vazia. E você pode colocar o que for dentro dessa luva, põe um telefone, põe dinheiro lá dentro, põe o que for, não completa. Não traz vida para aquela luva. Assim somos nós, a imagem e semelhança de Deus. Eu sei que tem gente aqui que questiona o seu valor. Deixa eu te dizer, você está aqui nessa noite, eu quero te dizer, você tem valor para Deus. Primeiro porque quem te criou foi Deus, o seu autor foi Deus. Segundo, a maneira que você foi feita. Tudo foi feito pela palavra de Deus, mas o ser humano foi feito com a mão de Deus. Deus pôs a mão em você quando Ele te criou. O autor ali do Salmo 139, diz que nós fomos criados de um modo especial, admirável. Quer dizer que você é especial. E você foi criado com um propósito. Um propósito. E o Espírito de Deus, Ele quer entrar em você, completar você, tomar você e usar você para cumprir o propósito dele, para expressar ele, para representar ele. Mas o ser humano sem Deus é vazio, não passa de uma luva vazia, sem sentido, sem propósito. Assim era a minha vida. E quantas vezes eu escutei da minha própria mãe e do meu pai: não queria que você tivesse nascido. Não era para você ter nascido. Nós tentamos até te abortar, fizemos plano para te abortar. Eu, uma pessoa vazia, não é, como eu era também, tentava preencher com outras coisas, acabava dando trabalho para o pai e para a mãe. E nesses momentos, então, quantas coisas eu escutava ao meu respeito. Quantas coisas. Você é um imprestável. E por aí vai. Sabe o que eu aprendi? Meu pai e minha mãe podem até ter me planejado, ou meu pai e minha mãe, como disseram, não me planejaram. Mas a palavra de Deus que me define diz que Deus me planejou. Você foi planejado por Deus. Ele te planejou. Ele te criou com um propósito. Você foi planejado por Deus. Você é feitura de Deus. O seu autor é Deus. Ele te criou com as mãos dele. E depois que ele te cria, ele te sopra em você a vida dele. E ele ainda libera a bênção dele. Ele abençoou o homem, abençoou a mulher. Você é abençoado, amém? Eu não sabia dessa realidade. Quando a gente não sabe, a palavra de Deus diz: o homem perece porque lhe falta conhecimento. É igual aquela banana que você compra, põe em cima da geladeira, você passa dia após dia, ela vai perecendo, ela vai apodrecendo. Isso é perecer. O homem vai apodrecendo, perecendo, porque lhe falta conhecimento. Errai-vos por não conhecer a Escritura. Eu não conhecia, por isso nós temos que ler a palavra. Eu não sabia do plano de Deus para mim, o quanto eu era especial, e isso me deixava cada vez pior, cada vez mais para baixo. Por isso eu quero dizer para você: leia a palavra, porque quem te define é a palavra de Deus. Você é o que ela diz que você é. Você pode o que ela diz que você pode. Você tem o que ela diz que você tem. É isso que te define. A palavra de Deus aqui tem tudo aquilo que você deve ser, tudo aquilo que você deve crer, tudo aquilo que você deve fazer. Está tudo aqui na palavra. Eu não conhecia a palavra, e tinha um vazio dentro de mim. E uma pessoa sem vazio busca preencher. E eu, infelizmente, então, com 13 anos de idade, numa das minhas buscas para preencher, porque às vezes a gente tenta: será que é o meu pai que vai me preencher? Será que é a minha mãe que vai me preencher? Será que são os meus amigos que vão preencher? Será que é o quê? Será que é um dia que tiver dinheiro eu vou me preencher? Eu, nas minhas buscas, mas ainda tão novo, com 13 anos de idade, minha mãe faz uma viagem, os amigos vão lá para casa, e os amigos então levam vinho, cigarro,
Era uma forma de tentar preencher. Um adolescente deveria seguir por esse caminho, mas nesse dia, um dos amigos tirou um cigarro de maconha. E com 13 anos de idade, eu fumo meu primeiro baseado. Sabe quem me apresentou? Um amigo. Por isso eu quero dizer para todos que estão aqui, não apenas para adolescentes e jovens, mas para todos. As más companhias corrompem os bons costumes. Assim diz a palavra de Deus. As más companhias corrompem os bons costumes. Com quem você anda? Quando você está para uma dificuldade, para quem você liga? Você liga para alguém que te aproxima de Deus ou para alguém que te afasta de Deus? Nada é neutro, as amizades não são neutras, ou elas vão abençoar você, ou elas vão amaldiçoar você. Ou elas vão te atrair para perto de Deus, ou vão te afastar para perto de Deus. E os meus amigos estavam me afastando de Deus. Não conhecia Deus. E ali eu fumei meu primeiro baseado. Resultado, não completou, não preencheu. Passado uma semana, outro. Passado uma semana, outro. Com 14 anos de idade, insatisfeito, incompleto, sem conhecer a palavra de Deus, eu uso pela primeira vez o crack. 14 anos de idade, há 16 anos atrás, eu usei pela primeira vez o crack. Há 17 anos atrás, pela primeira vez, eu usei a maconha. O que não acontece hoje? O que não acontece hoje, quando um menino de 13 anos a 17 anos atrás fuma maconha? O que não passa um menino de 13 anos? Pai, não seja inocente. Mãe, não seja inocente. Adolescente, não se finja de bobo. Jovem, você sabe qual é a realidade. Nós vivemos num mundo caído, em plena convulsão, que cada vez mais caminha para o fim. As pessoas, como diz Jesus, estão perdidas, desamparadas, como ovelhas sem pastor, e com um vazio cada vez maior, buscando desesperadamente uma forma de preencher. Uma menina de 14 anos vira para minha esposa e fala assim: Lorena, na minha sala, todas as meninas já tiveram relacionamento com outras meninas, menos eu. 14 anos de idade, há mais ou menos 2 anos atrás, em Belo Horizonte, aqui, nessa cidade. Por isso que eu fico feliz quando eu vejo um adolescente de 13 anos seguindo a Jesus. Por isso, quando eu fico feliz, quando eu vejo uma igreja que se importa com crianças, se importa com adolescentes, se importa com jovens, não porque eles são mais importantes, mas porque eles são tão importantes quanto os adultos e quanto todos os demais. E por isso que eu fico feliz quando a igreja levanta adolescentes para servir. Levanta adolescentes, e o adolescente, ao ler essa frase, ele não pensa um dia eu vou, ele não pensa o meu pai vai, ele não pensa, ai quem sabe, não, ele olha para ele e fala eu vou. Por quê? Porque um menino de 12 anos de idade, lá na minha casa, me influenciou com 13 anos de idade a fumar maconha pela primeira vez. E o que nós vamos fazer com os adolescentes? O que nós vamos fazer com os jovens? Nós vamos dizer para eles aqui numa igreja: fica sentado e escuta, porque não está na sua hora de ir. Espera, um dia vai chegar a sua vez, enquanto o mundo levanta homens bomba de 11 anos de idade. No tráfico do Rio de Janeiro, você é recebido por um menino de 12 anos de idade, com um fuzil na mão. E nós não vamos colocar essa espada na mão dos nossos adolescentes? Um menino de 12 anos está roubando carro na capital. Um menino de 14 anos está levando outros para as drogas. Eu, com 14 anos, usuário de maconha, usuário de crack, eu pegava os meus amigos da minha escola, levava para dentro da minha casa, e eu dizia: você tem que experimentar. Você está perdendo. Você tem que experimentar. Usa. Vai, o trem é bom demais. O mineiro fala, o trem é bom demais, só. Usa esse negócio.
E quantos eu não levei para usar? E eu fico pensando hoje, quantas pessoas estão influenciando o outro para o mal? Usa essa droga. Vamos tomar uma. Adultera, não tem nada a ver. Vamos sair com ela. Vamos tomar uma. Não tem nada a ver você dar essa propina. Não tem nada a ver você pagar isso aqui para você sair ileso. Quantas pessoas estão influenciando para o mal? Onde estão os que vão influenciar para o bem? Onde estão os que vão fazer a diferença? Onde estão aqueles que vão permitir o Espírito Santo tomar essa mão, tomar a sua vida, para você expressar Jesus, e representar Jesus, e ser os pés dele nesse lugar, e ser as mãos dele nessa cidade, e ser a boca dele no meio da sua empresa, da sua família, e ser os olhos dele para olhar para os aflitos, e ser o coração dele que compadece com os necessitados, e ser o generoso que vai abençoar a vida das pessoas? Onde estão os que vão se levantar para pregar o evangelho? A quem enviarei? Você que tem 12 anos, Deus está te chamando. Você que tem 13 anos, Deus está te chamando. Você que tem 10 anos, Deus está te chamando. Você que tem 83 anos de vida, Deus está te chamando. Deus está chamando todos. Quando Jesus ele vê a multidão, Mateus 9:35, andava Jesus por todas as cidades e povoados, pregando nas sinagogas e no meio do povo, mas ao ver a multidão, diz ele, o seu coração ficou tomado de compaixão, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. E ele olha para os seus discípulos e ele diz assim: a seara é grande. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Ore ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores. Irmão, quando a seara é grande e ela está pronta para a colheita, você só tem duas opções. Ou você vai assistir a colheita se perder. Imagina aquela árvore cheia de goiaba. Goiaba já até deixou de ficar verde, já ficou até meio amarelada. Sabe como é que é aquela goiaba madurinha? Você só tem duas opções. Nessa semana, ou você colhe ela, ou ela vai cair no chão, vai apodrecer. Ou você vai assistir a colheita se perder, ou você vai se levantar e vai dar tudo que tem. E você vai corresponder. Você vai se levantar, você vai ir e não vai ficar. Não vai assistir o que Deus está fazendo, mas vai se levantar para ser um protagonista, um agente. Chegar no céu e ler seu nome escrito no livro que conta o que Deus fez na terra. 14 anos, menino, envolvido no crack, ninguém falou de Jesus para mim. Ninguém. Não quero transferir a responsabilidade não, mas eu tenho certeza que na minha sala devia ter crente. Certeza. 15 anos, minha família desesperada comigo, me tira do interior, fala, vamos mandar o Leonardo para Belo Horizonte. Estava usando droga e já estava vendendo droga. Quando vim para Belo Horizonte, uma pessoa colocou grandes quantidades de droga na minha mão, falou, usa, vende, depois se acerta comigo. Aqui eu fiquei conhecendo a cocaína, infelizmente me tornei um usuário, êxtase, LSD e outras drogas. Comecei vendendo uma buchinha de 25 gramas de maconha, 50 gramas de maconha, depois eu estava vendendo quilos de maconha, vendendo um êxtase para um jovem, um LSD para outro jovem, depois eu estava vendendo cartelas de LSD, cartelas de êxtase, drogas alucinógenas, drogas que ativam, enfim, usando e vendendo. Usava droga antes de qualquer coisa, durante qualquer coisa e depois de qualquer coisa. Sabe por quê? Diz a palavra de Deus que um abismo chama outro abismo. Um pecado chama mais pecado. Pecado você não administra. Porque a palavra de Deus diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia.
O que encobre não prospera. Um abismo vai chamando outro abismo e a vida vai só piorando. Não é? Se Jesus ele bate na porta, porque ele é assim, né? A gente diz por aí que ele é o gentleman, né? Ele é assim, ele é o cavaleiro. Ele vai perguntar se você quer abrir a porta para ele. Se isso, vamos dizer que é assim. O diabo então é aquele que ele vê uma gretinha aberta, ele já dá o bicudo, ele já sai abrindo a porta e já vai tomando conta de tudo. Por isso eu quero dizer para você, cuidado com o pecado. Cuidado com o pecado. Cuidado com o pecado. Não administre o pecado na sua vida. O pecado ele é igual uma substância radioativa. Você pode até achar que não fez mal. As pessoas não viram, principalmente o ligado à sexualidade, que as pessoas não veem. As pessoas não viram, ninguém viu. O Senhor vê, e nós vamos prestar conta de tudo, mas o pecado consumado, diz a palavra de Deus, que ele gera morte. E dentro de você, como uma substância radioativa, você olha para uma pessoa que foi infectada radioativamente, você não vê nenhum dano, mas dentro dela a parede do estômago está rachada, e ela de repente estoura, pá! Você não vê, mas você pode ter certeza, está matando você. Pecado não se administra, pecado se resolve aos pés da cruz. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Tem pecado na sua vida que não está resolvido? Clama a Jesus, porque o próprio Deus, por você, Ele deixou a sua glória, Ele se fez carne, Ele veio aqui, Ele morreu pelo seu pecado para que você não vivesse em pecado, Ele morreu por você para não viver sem você, Ele pagou o preço pelo seu pecado, está pago, está pago. Léo, eu não consigo, eu estou dizendo para você, está pago, você não consegue, mas se você chamar Jesus para entrar em você, se você chamar o Espírito Santo para entrar em você, o mesmo poder que gerou Jesus no ventre de Maria, o mesmo poder que operou milagres enquanto Jesus estava aqui e o ressuscitou dos mortos, opera em você para te dar forças para dizer não para o pecado. A palavra de Deus diz, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8, verso 1. E no verso 2 diz, porque a lei do Espírito e da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Anda no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Deixa o Espírito governar você. Amém? Deixa o Espírito governar você. Minha vida cada vez piorando mais, longe de Deus, sem Deus. Até meus 18 anos, ninguém falou de Jesus para mim. Às vezes você olha para as pessoas à sua volta, talvez vivendo um pouco como eu vivia. Às vezes não é droga, às vezes é dinheiro, é a busca insaciável por ter. Às vezes não é dinheiro, é o sexo, é o prazer sexual, está cada vez buscando, se não satisfaz com o parceiro, busca em 2, busca em 3, se não satisfaz com o sexo oposto, busca no mesmo sexo. Você percebe isso, as pessoas estão vazias. Às vezes é a sua própria vida, eu estou dizendo, só Jesus pode te satisfazer. Eu estava sem Jesus, eu não conhecia Jesus, ninguém falou de Jesus para mim, primeira vez que alguém falou de Jesus para mim, tinha 18 anos, estava sentado num ponto de ônibus, talvez o meu estereótipo atraiu a pessoa, uma pessoa cheia do Espírito, eu acho que ela percebe aqueles que estão vazios, perceba no nome de Jesus aqueles que estão vazios à sua volta, aqueles que precisam de Jesus. Eu usava dread, sabe o que é dread? Cabelo tipo do Bob Marley. Eu tinha um cabelo grande, depois de um tempo de cabelo grande, eu fiz os dreads, usava dread, estava sentado num ponto de ônibus,
drogado, porque eu usava o tempo inteiro, não conseguia ficar sem, já tinha feito terapia de dependência química para largar, não tinha resolvido. Tive overdoses, porque sempre buscava uma dose extra, tamanho vazio do meu coração, saía do hospital, todo arrebentado, eu dizia, vai ser diferente, não mudava. Tinha tentado já de tantas as formas, tantas, buscar, parar, estava drogado ali na hora, e aquela pessoa para na minha frente, e ela começa a falar de Deus. Quando ela começou a falar de Deus, meu coração começou a bater forte, eu comecei a sentir alguma coisa diferente, aquela pessoa terminou de falar de Deus e foi embora. Eu procurei uma pessoa que eu conhecia e eu falei, cara, escutei falar de Deus, mas eu não sabia direito o que eu tinha escutado, eu não sabia direito o que ele tinha falado, ele não tinha pegado o meu telefone, ele não tinha feito um contato comigo, ele falou de Deus e foi embora. Sem dúvida nós temos que pregar o Evangelho, sem dúvida, prega o Evangelho, a tempo e fora de tempo, temos que pregar o Evangelho, mas escutar o Evangelho naquela vez não foi suficiente para mim. A palavra de Deus fala de um processo completo. Ide, pregai o Evangelho, façam discípulos, batizando-os, ensinando-os. Por isso que eu amo uma igreja em célula. Por quê? Porque ela prega o Evangelho, ela atrai para um grupo de relacionamento, e ali nós vamos discipular as pessoas, para que ela seja plenamente transformada pelo poder de Jesus, se torne um discípulo de Jesus. Eu não tinha contato, não pegaram o meu telefone, eu fui embora, e continuei vivendo a minha vida. Mas um dia, pela segunda vez eu escutei falar do Evangelho, me chamaram para ir numa casa. Por isso eu amo uma igreja que abre as portas da sua casa. Tem pessoas que não abrem a porta da sua casa porque é apegado com um sofá. Tem pessoas que não abrem a porta da sua casa porque fez faxina. Tem pessoas que não abrem a porta da sua casa, não entenderam, por que você está aqui? Para que Deus te dá as coisas? É para você? É só para você? É para o seu bem? Ou você entende que você é um mordomo de Deus, você não tem nada, é tudo dele, ele põe na sua mão para você administrar. Se ele te der uma casa, a casa não é sua, a casa é dele. Se ele te der um carro, o carro não é seu, o carro é dele. Se ele põe recurso na sua carteira, o recurso não é seu, o recurso é dele. E que venha o teu reino, Pai, e seja feita a tua vontade. Se o Senhor me der uma casa, as casas estão abertas para receber o Evangelho. Abra a porta da sua casa. Tem algum anfitrião aqui? Anfitrião, fica de pé os anfitriões, fica de pé os hospedeiros, aquele que abre a porta da sua casa. Uma salva de palmas para esse. Glória a Deus pela sua vida. Eu talvez nunca entraria num prédio como esse, bonito, lindo, decorado, mas eu não entraria. Mas numa casa é diferente. Fui chamado para ir numa casa. Uma casa é diferente, é olho no olho, é cafezinho, é um lanche, já abre as portas. E ali, naquele momento, eu depois de uma refeição, comecei a escutar um testemunho. Por que eu estou dando o meu testemunho? Tem gente que fala, pastor, não vai ler a Bíblia. Irmão, eu li vários versículos aqui, mas a palavra de Deus diz que nós somos cartas vivas. Um homem de Deus disse, pregue com a sua vida. Se preciso for, use palavras. A nossa vida fala mais alto do que as nossas palavras. E aquele homem começou a dar o testemunho dele. Eu comecei a me identificar, porque ele dizia que ele tinha perdido tudo. Lembra que eu disse que a minha mãe quebrou? Ele tinha perdido tudo. Família desestruturada. Ele já não sabia o que ele fazia. Ele vendeu o apartamento, ele vendeu o carro, ele tirou os filhos de escola particular, foi estudar em escola pública. Ele não tinha dinheiro, ele vivia com uma cesta básica, ele tinha perdido tudo. E ele começou a dizer para mim, Léo, eu perdi tudo, porque eu não tinha Jesus. Ele não era a minha base. Eu pus Jesus no lugar certo, eu comecei a viver os planos de Jesus para mim, e eu estava olhando para a vida dele, eu estava vendo um casamento, coisa que eu nunca vi na minha vida.
Eu nunca tinha visto meus pais divorciados. Eu estava vendo um homem que amava sua mulher. Eu estava vendo uma família linda, um apartamento lindo, todo arrumado, os filhos estudando em escola particular, uma das faculdades mais, uma vida muito próspera, bem sucedida, e ele dizendo para mim, tudo que eu tenho é de Deus. Deus que fez. Deus é assim, irmão. Ele é especialista em fazer um vaso novo. Se o seu vaso está rachado, se está quebrado, põe nas mãos do oleiro. Deixa ele te moldar, deixa ele fazer um vaso lindo através de você. Esse é o plano dele, fazer você um vaso de honra. E quando eu olhei aquilo, eu pensei, esse Deus, ele existe mesmo. Olha a vida desse homem. Olha as palavras dele, as palavras estavam enchendo meu coração. E ali foi me apresentado 4 verdades que eu nunca vou esquecer. De uma forma bem detalhada o Evangelho. Jesus, Deus te ama. Deus te criou com um propósito. Mas os nossos pecados, todos pecaram, e os nossos pecados nos impedem de desfrutar do amor de Deus e do plano que Ele tem para nós. Mas Deus nos ama tanto que enviou Jesus. E Jesus veio aqui e morreu pelos seus pecados, para que você pudesse se conectar com Deus, receber o amor dEle, e cumprir o plano que Ele tem para a sua vida. E então foi dito para mim, foi dito assim, você então precisa escolher viver para Deus, você quer entregar a sua vida para Jesus? Ele é como se eu escutasse assim, Léo, você já experimentou de tudo, quer experimentar Jesus? Eu falei, eu quero. Ali eu entreguei minha vida para Jesus, numa casa. Os meus olhos abriram, eu ganhei uma Bíblia, chamei Jesus para entrar no meu coração e comecei a ler a Bíblia. Em mais ou menos 2, 3 meses, eu li o Novo Testamento todo. Tem gente que já tem anos de igreja e nunca leu a Bíblia. Nunca leu a Bíblia. Eu li, os meus olhos abriram, eu comecei, quando você lê a Bíblia, diz a palavra de Deus que a palavra é lâmpada para os pés. Imagina você está escuro e acende uma luz nos seus pés, você vê onde você está, você vê o que está fora do lugar, você vê o que precisa ser arrumado. E eu então, quando eu vi a lâmpada nos meus pés, eu olhei para a minha vida, eu falei, tanta desordem, tanta coisa errada, tanta vida promíscua, tanto vazio, mas diz a palavra de Deus que ela é lâmpada para os pés e luz para os caminhos. E eu vi o caminho que eu tinha que seguir, eu vi os concertos que eu tinha que fazer, eu vi a vida que eu tinha que viver, meu irmão. A palavra de Deus é seu manual. Você não pode viver sem o seu manual. Se você viver de acordo com esse manual, são milhares de bênçãos, que você não precisa correr atrás delas, elas vão correndo atrás de você, ela pula no seu colo, ela te agarra, e ela fala, eu estou aqui para te abençoar, porque você vive conforme a palavra de Deus. Bênção e prosperidade na vida é resultado de uma vida na palavra, obediência, seguindo cuidadosamente e fielmente a palavra de Deus. E comecei a participar de uma célula, e foi nessa casa, nessa célula, que toda a minha vida foi transformada. Eu sou apaixonado por uma igreja em células, pastor Antônio Eustáquio, pastor Bruno, pastores dessa igreja, vocês líderes de célula, glória a Deus pela sua vida. Você que ainda não é, mas está numa célula, está participando, está dizendo, deixa eu ser um líder em treinamento. Você que ainda não está numa célula, mas já está com o coração batendo forte para entrar. Você que já entendeu esse movimento, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Se o evangelho chegou até mim, não foi por conta de um púlpito numa igreja, não foi por conta de um pastor um pastor que é o único, o ungido, o único que prega, o único que evangeliza. Não foi. Se o evangelho chegou até mim, e se o evangelho chegou até hoje, no Brasil, em diversas partes do mundo, é porque as pessoas entenderam que não é exclusividade de uma pessoa. Entenderam isso. Entenderam que não se restringe a um grupo profissional. Esse ano nós estamos comemorando 500 anos da Reforma Protestante. E um dos pilares da Reforma Protestante é o sacerdócio universal de todos os crentes. Todos são ministros.
todos são ministros, todos são pastores. O quê? Todos são pastores. O quê? Não, pastor, você não está dizendo isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você ama Jesus? Ama Jesus? O teste de Jesus, o vestibular de Jesus, o Enem de Jesus tem uma pergunta só. Ele vira para você e ele pergunta: tu me amas? Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Pastoreia o meu rebanho. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Jesus está perguntando para você: você ama Jesus? Pastoreia o rebanho. Ele diz para você: você é discípulo de Jesus? É discípulo ou não? É discípulo para valer? Para valer? Tem alguém aqui que é um oficial, policial? Tem algum oficial aqui? Tem? Sim ou não? Se tiver, fala aí bem alto para mim, sim. Nenhum oficial? Tá bom, eu ia dar um exemplo do oficial. O oficial é o seguinte, ele é um oficial, mas se ele não seguir a ordem do seu comandante, ele deixa de ser um oficial. Vou fazer uma outra pergunta aqui. Tem alguém aqui que trabalha em alguma empresa? Essa é ruim porque acaba virando empresa. Mas tem alguém aqui que trabalha em uma empresa? Tem? Tem? Trabalha em uma empresa? Trabalha? Se você não chegar na hora, você vai continuar trabalhando lá? Se você não obedecer o que o seu chefe manda, você vai continuar lá? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Você é discípulo de Jesus? É ou não? É discípulo? Jesus disse: pregue o evangelho. Jesus diz: façam discípulos. Jesus diz: levem ao batismo. Jesus diz: ensinem a obedecer aquilo que eu vos ordenei. Você obedece? Você obedece? Porque se você não obedece, como você vai dizer que é um discípulo? Tem os testes do discípulo, não é? Permanece na palavra. Se não permanecer na palavra, ele diz: não pode ser meu discípulo. Tome a sua cruz. Se não toma a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Me ama acima do seu pai, de sua mãe, dos seus próprios filhos, até do que sua própria vida. Senão não pode ser meu discípulo. É o teste do discípulo. E ele diz para os discípulos dele: é meu discípulo? Qual que é o propósito de uma goiabeira? Da goiaba. Mas será que se ela der goiaba a vida inteira, ela está cumprindo? Tudo bem, cada um tem que gerar de acordo com a sua espécie, é isso mesmo. Mas se aquela goiabeira só der goiaba, só der goiaba, só der goiaba, daqui a pouco ela morre, acabou. Mas se aquela goiaba cai no chão e se gera uma outra goiabeira, ela cumpre um propósito. Multiplica a vida dela. Jesus, quando Deus, primeira palavra de Deus para o ser humano, primeira palavra de Deus registrada na Bíblia, sabe qual é? A primeira palavra de Deus registrada nas Escrituras foi: sejam férteis e multipliquem-se. Primeira palavra. O ser humano era um homem cheio da presença de Deus. Se ele tem um filho natural, ele já não está cumprindo mais aquela promessa, porque o filho natural não nasce na presença de Deus. Nasce vazio, nasce no pecado. Mas se aquela pessoa que nasce, seja fisicamente, ou seja eu pregando o evangelho para uma outra pessoa, e eu gero do meu espírito, vem a palavra de Deus, entra na vida dela, e regenera o espírito dela, e diz que ela se torna uma nova criatura, e se ela crê em Jesus, ela se torna um filho de Deus. Eu estou me multiplicando na vida dele, está entendendo? Nós precisamos nos multiplicar. Se você é um discípulo, ele diz: façam o quê? Discípulos, no plural. Tem pessoas que estão a vida inteira no evangelho e nunca ganharam um para Jesus. Por isso que tem tantos léus se perdendo lá fora. Quando eu conhecia Jesus, uma das primeiras coisas que eu fiz foi procurar uma pessoa que eu conhecia. Eu sabia que ela era evangélica, mas nunca tinha falado de Jesus para mim. Eu virei para ela e falei assim: me conta, me explica, por que você nunca falou de Jesus para mim? Por que você nunca falou? De uma certa forma, eu estava balançando uma bandeira e gritando bem alto: eu estou vazio, eu estou perdido, eu estou desesperado sem Jesus. Por que você nunca falou de Jesus para mim?
Eu creio que nessa noite Jesus, Ele está olhando para você e está te perguntando: você de fato é meu discípulo? Então prega o Evangelho. Então faça outros discípulos. Então leva pessoas ao batismo. Ensina as pessoas a obedecerem. Não tem nada mais gostoso que você numa casa, abrindo uma célula, você ensinar as pessoas a diferença do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Você ensinar ela a olhar no índice. Você ensinar ela a ler a Bíblia. Tem gente que fala assim: pastor, mas eu não sei o que ensinar. Eu pergunto: você sabe que Deus te ama? Sabe sim ou não? Tem gente que não sabe. Você sabe que se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar e para te purificar? Tem gente que não sabe. Você sabe que Jesus morreu na cruz para te perdoar os seus pecados e que você não precisa viver na culpa e na condenação? Tem gente que não sabe. Quando eu comecei a participar de uma célula, os meus olhos abriram. E eu falei: uau, que grupo maravilhoso. A minha vida começando a ser transformada. A minha vontade é contar para você cada coisa que Jesus fez da minha vida. Porque Ele me restaurou com a minha mãe. A minha mãe virou para mim e falou: Léo, sua vida me fez apaixonar por Jesus. Ela se converteu ao Evangelho. Me restaurou com o meu pai. Depois de anos sem conversar com ele, eu procurei ele. Eu disse: pai, eu te amo. Pai, me perdoa. Pai, relaciona comigo. Pai, abençoa a minha vida. Eu quero ter um relacionamento com você. O meu pai teve um choque. Eu procurei todas as pessoas que eu tinha problema de relacionamento, eu pedi perdão para elas. Eu procurei os amigos que eu tinha aplicado na droga, eu pedi perdão e eu apresentei o Evangelho. Eu procurei meus traficantes e aqueles que eu traficava para pregar o Evangelho. Eu procurei todas as pessoas e eu fazia questão de pregar o Evangelho para todos da minha família. Tem gente que tem aqui 5 anos de convertido, 10 anos de convertido e nunca pregou para os da sua família. Eu procurei para todos os meus familiares de casa, todos os familiares da minha mãe, todos os familiares do meu pai, um por um. Por quê? Porque eu tinha descoberto que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus nos ama, que Jesus tem plano para nós, e as pessoas não sabem. E ali participando daquela célula, eu falei: tá aqui é o lugar de pregar o Evangelho. Aqui é o lugar de fazer discípulos. Aqui é o lugar. É por isso que aquela pessoa pregou para mim no ônibus e não deu resultado. Talvez ele não tinha uma célula. Porque se ele tivesse, ele tinha pegado meu telefone, ele tinha me convidado para ir na casa dele, ele tinha feito a diferença na minha vida de uma forma mais significativa. Meu irmão, se você quer pregar o Evangelho, se você quer fazer discípulos, se você quer ensinar as pessoas a obedecer, levar elas ao batismo, abre uma célula. Envolva numa célula. Nós não nos reunimos em célula por modismo. Nós não reunimos em célula por capricho pastoral. Nós não reunimos células só por uma onda do momento. Deixa eu te dizer, nós reunimos em célula por questões teológicas. É Bíblia, é a igreja do século 21 vivendo o Novo Testamento, onde a igreja se reunia nos prédios e nas casas. Quem instituiu o prédio, deixa eu te dizer, foi Constantino, no ano de 300. A igreja não se reunia em prédios, foi a catedral que ele construiu, de uma certa forma até para que o império exercesse um domínio. Por quê? Porque a igreja é uma igreja em que cada crente se levanta como um ministro de Deus, cada crente se levanta como um pregador do Evangelho, e esses crentes faziam assim, se reuniam no prédio, como nós estamos aqui numa reunião linda para celebrar Jesus, em unidade, em submissão ao pastor, em força para influenciar essa cidade, mas também agindo nas casas, pregando o Evangelho, abrindo as portas, convidando as pessoas. Essa semana lá na Central, as nossas células estão todas fazendo o que a gente chama de dia do amigo. Toda célula é dia do amigo, mas o dia do amigo que a gente chama é aquele dia que a gente faz uma decoração especial, um convite especial, e todo mundo leva um amigo. Ontem na minha célula, 23 pessoas, 12 homens e 11 mulheres, 7 visitantes.
a palavra de Deus pregada, decisões por Cristo, onde eu fiz a pergunta: quer entregar a vida para Jesus? E todos orando, entregando a vida para Jesus. Todos oraram, dizendo: eu quero Jesus na minha vida. O que nós fizemos? Nós chamamos de pão de queijo night. Levamos pão de queijo, vários recheios, até Nutella com doce de leite tinha de recheio. Mas se você depois quiser olhar, me desculpa, mas é só para você conhecer na rede social, tanto da minha quanto da nossa rede Awake, você vai ver inúmeros, eu posso abrir aqui, ó, só para você ver, ó, só para você ver o que as células fizeram. Olha o que as células fizeram aqui, ó. Eu vou mostrar, eu vou olhar aqui, ó. Olha só, noite italiana, festa das nações, Who is your superhero? Quem é o seu super-herói? Noite mexicana, Hollywood Night, onde tem que ir com roupa de gala e vai ter um jantar especial. É a União no Cinema, eles fizeram uma noite de filme, tudo isso com o quê? Com um propósito contemporâneo, criativo, de alcançar as pessoas para ir na sua casa, num ambiente criativo, e ali receber os convidados e falar de Jesus. Sabe o que aconteceu na Central? Porque eu amo uma igreja que, ó, segue a palavra, uma igreja que se reúne nas casas, onde cada crente é um ministro. Sabe que eu disse que eu fico feliz com a Central, fico feliz nessa igreja? Porque se eu dependesse para entrar lá no prédio, eu não entraria, talvez não entraria. Mas uma casa foi diferente. E por que eu fui numa casa? Porque os cristãos foram contagiados, levantados, impulsionados. Quando leram essa pergunta, a quem enviarei? Todos levantaram e disseram, eu vou. E começaram a abrir suas células. Sabe o que aconteceu na Igreja Batista Central de Belo Horizonte? Há 17 anos atrás, essa pergunta foi feita. 16 se levantaram. 16. Falaram, eu vou, pastor. Eu vou, pastor. Eu vou. 16 células, pastor. 16 líderes. 16 que responderam como Isaías e falaram, eu vou. Eu vou, não vou assistir a colheita se perder. Eu vou. 16. Sabe o que aconteceu? No outro ano, 32. 32. Ah, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Eu vou trabalhar também. De 32 fomos para 64. Uma igreja que tinha 350 membros, 400, 320, 470, sabe aquele negócio? Depois dos 64, 128. Hoje, para a glória de Deus, nós somos 2.227 células. Hoje, para a glória de Deus, nessa semana, são 2.227 células abrindo as suas casas, fazendo um dia do amigo, sendo obediente ao Evangelho de Jesus, sensível à necessidade das pessoas lá fora e pregando o nome que está sobre todo nome. Jesus é o Senhor, Jesus te ama, Jesus tem um plano na sua vida. Éramos 350 membros, hoje, para a glória de Deus, nós somos cerca de 14 mil pessoas. Sabe que eu estou aqui? Porque eu sou fruto desse mover. Eu não sei onde eu estaria, eu não sei como seria a minha vida, mas quando eu olhei para aquela célula, eu olhei para a palavra de Deus, eu falei, aqui está a oportunidade de eu cumprir. E eu ali comecei a liderar uma célula, fiz o curso de formação, 1 ano de convertido, comecei a liderar uma célula. Ao começar a liderar uma célula, toda a minha vida começou a organizar, endireitar. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando você põe Ele em primeiro lugar, em todas as áreas, Ele, o seu primeiro pensamento, primeiro lugar, o primeiro lugar, Ele, quando você acorda, dá bom dia para o Espírito Santo, Ele, no seu recurso, o primeiro que você recebe, dá as primícias para o Senhor, Ele, o primeiro na obra, você dedica tanto tempo servindo a tantas coisas, trabalhando em tantas coisas, mas eu disse, Ele em primeiro lugar, vou trabalhar para o Senhor. Comecei a liderar uma célula, e ao liderar uma célula, a célula crescendo,
convidando pessoas, me tornei um supervisor de célula. Me tornei um coordenador de célula. E aquele jovem, que antes era um traficante estelionatário, começa a estudar, se forma, pela graça de Deus, eu tive a oportunidade, depois de formar em 2 graduações, estudei administração, teologia, comecei a trabalhar numa empresa, numa multinacional, crescer profissionalmente, mas mesmo trabalhando de manhã, de tarde, estudando à noite, eu sempre tinha o meu espaço, abri a porta da minha casa, sempre fiz questão de ser anfitrião, receber as pessoas na minha casa, pregar o evangelho, testemunhar elas sendo transformadas, não teve outra. Hoje, pela graça de Deus, eu tenho um privilégio, junto com outros pastores, de pastorear 700 células de jovens e adolescentes na Igreja Batista Central. Diretamente comigo, com a minha esposa, são 222 células de jovens e adolescentes que nós acompanhamos ali no detalhe. É um privilégio. Por que Deus faz isso? Eu digo para você, quando eu li essa pergunta, quem enviarei? Eu olhei para a minha vida, eu olhei para a necessidade lá fora, eu olhei para o Senhor, eu olhei para a palavra, eu disse: Senhor, eis-me aqui. Eu quero te dizer nessa noite, o Senhor está te perguntando: a quem enviarei? Quantos léus estão perdidos lá fora? Quantas necessidades existem? Você está olhando a sua vida, sabe por que muitas vidas estão estagnadas? Estão paradas. E muitas vezes você percebe que, meu Deus, eu estou andando com Deus e parece que as coisas não estão indo. Eu digo para você numa boa, às vezes é porque você não está envolvido na causa, para valer. Às vezes é porque as suas águas estão paradas e elas precisam ser agitadas. Você lembra, né? Água parada, o que dá? Dengue, zika, chikungunya, manda isso tudo embora. Deixa o Senhor agitar as águas no seu interior e você se torna uma fonte a jorrar. Quando você jorra é porque você está recebendo, você recebe dele, você dá para os outros. É nisso que vem o sentido da sua vida. Não tem prazer maior do que você pregar o evangelho, do que você levar a palavra. Por isso eu quero finalizar agora, fazendo um convite para você. O Senhor está perguntando para você, diante de tudo que foi falado aqui, eu fiz questão de dar o meu testemunho, é hora para você olhar e dizer: é possível ver vidas transformadas. Mas sabe por quê também? Porque só vai ser um agente de transformação quem primeiro for transformado. Só vai ser um agente de transformação primeiro quem for uma gente transformada. E às vezes você olha para o meu testemunho e você identifica com algumas áreas. Eu pergunto para você, o que o Senhor está falando com você? O que Ele fala? Enquanto essa música toca, você pode refletir. Primeira pergunta que Ele faz, não vou nem enumerar não, algumas perguntas que Ele faz. Sua casa está edificada na rocha? Jesus é a pedra angular da sua vida? Você já tomou a decisão de entregar sua vida para Jesus? O vazio que você sente, você está buscando saciar em outras fontes? Ou você vai até Jesus e fala: Jesus, completa e preenche cada lacuna do meu ser. Você entregou sua vida para Jesus verdadeiramente? O quanto que você entregou? Você entregou 50%? Você entregou 90%? 99% ou você entregou 100%? Se você entregou 100%, lembra, já não é mais você quem vive, é Cristo que vive em você. Às vezes a vida está pesada porque você está vivendo a vida na sua força, mas Jesus, Ele quer tomar os seus braços, suas mãos, seus olhos, sua boca, seus pés. Deixa Jesus governar seu ser. E se Jesus está em você, olha para o seu DNA, tem um DNA de Deus, tem um DNA de Jesus. Você sente compaixão pelo perdido como Ele sente? Qual passo você precisa dar?
Você já reconciliou com as pessoas à sua volta? Você já deu um não para o pecado? Não para o pecado. Quando eu me converti, um mês depois, eu entreguei a vida para Jesus naquela casa. Um mês e meio depois, acabou. Nunca mais usei droga na minha vida. Relacionamento todo santo, todo endireitado. Eu fui casar quase 4 anos depois que eu me converti, em plena pureza total. Você está vivendo uma vida santa? Você está envolvido na igreja do Novo Testamento? Reúne apenas nesse prédio ou reúne no ambiente de relacionamento? E no ambiente de relacionamento você prega o evangelho? Você faz discípulo? Você leva pessoas ao batismo? Você tem uma pessoa que você está discipulando para ensiná-la a obedecer tudo aquilo que Jesus te ensinou? Eu desafio você. A quem enviarei? Nem sou eu que desafio, o Senhor te desafia, o Senhor pergunta para você. Você está disposto? Se você quer dar um sim nessa primeira conferência, nessa primeira noite, já começar dizendo: Senhor, eu estou aqui para o Senhor me transformar. Eu quero ser uma pessoa transformada, pois eu quero ser um agente de transformação. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, que eu quero orar por você. Se você está dizendo: Senhor, eis-me aqui para pregar o evangelho, eis-me aqui para fazer discípulos, eis-me aqui, eu quero que você fique de pé. Se você está dizendo: Senhor, eis-me aqui para viver uma igreja do Novo Testamento, eis-me aqui, Deus, eu não quero que tenha pessoas à minha volta que venham me perguntar: por que você não falou de Jesus para mim? Pai, olha aqui, Pai, tira uma foto, Pai, marque esse dia 15 de setembro de 2017, dia de resposta para o Senhor, dia de consagração ao Senhor. E eu peço ao Senhor, Pai, Espírito Santo, que a unção de compaixão, a unção de conquista, a unção do Senhor para pregar o evangelho, para fazer discípulos, para levar pessoas ao batismo, para ensiná-las a respeito de Jesus, venha sobre cada um. Eu oro, Pai, para que o Senhor abençoe cada um que está de pé, que o Senhor abençoe os líderes dessa igreja, que o Senhor abençoe a Igreja Batista Nacional Príncipe da Paz, para ser um luzeiro neste bairro, um luzeiro nessa cidade, para fazer a diferença. Eu peço que venha uma revolução dos discípulos. Eu peço, Deus, que cada um aqui se levante como um ministro, cada crente dessa igreja um ministro, cada casa dessa igreja uma verdadeira igreja, onde ali, Deus, vive um relacionamento verdadeiro, onde percebem a sua presença, onde experimentam o seu poder e cumpram o seu propósito, assim como o Senhor fez e tem feito na central, de 16 células para 2.227. Eu peço que o Senhor, nessa noite, derrame sobre essa igreja um batismo, uma unção, uma graça, Deus, para fazer dessas dezenas de células, milhares de células, de dezenas de células, não centenas, mas milhares de células. Eu peço ao Senhor, Pai, levanta os seus discípulos para irem e darem muito fruto, fruto que permaneça para a glória de Jesus. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te abençoe, graças a Deus. Glória a Deus, amém? Quantos foram abençoados com essa palavra? Pastor Léo, muito obrigado mesmo. Trouxe aqui uma lembrancinha para você, queria te honrar. Muito obrigado mesmo pela presença, que o Senhor continue te abençoando. Como eu te disse no início, seu testemunho da primeira vez mexeu comigo, dessa vez não foi diferente.
mexe muito com a gente, né? O que Deus fez na sua vida. Que Ele continue te usando, te dando a graça. Amém? E as portas estão abertas. Ano que vem a gente liga de novo. Te manda um zap, na verdade, né? Obrigado, viu? Deus abençoe. E amanhã a gente está de volta. Vai ser uma festa muito linda amanhã. Amanhã nós vamos apresentar todas as células. Amém? Então faz um bem alto. Uhul! Então amanhã vem de camisa, vem super animado. Vai ser muito bom, vai ser maravilhoso. Amanhã nós vamos sentar como a gente está assim, bem juntinho cada célula. E à medida que eu for chamando os nomes, nós vamos fazer muito barulho aqui. Vamos fazer uma festa santa aqui amanhã, amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Pastor Antônio, é com você. Com o senhor. Oi? Ah, tá. O pastor pediu para avisar que lá fora tem a cantina, tá? Churrasquinho e batata frita. Pode sentar, gente. E não precisa assustar que eu não vou pregar, não. O moço já pregou. Irmãos, sexta-feira, uns 10 dias atrás, eu estava pedindo a Deus uma palavra para pregar aqui no culto de libertação, na sexta-feira, como a gente prega toda sexta. Aí eu peguei o meu violão, comecei a cantar, louvar, adorar o Senhor. Aí Deus falou comigo assim: abre a sua Bíblia, Isaías 51. Aí eu havia esquecido da sexta-feira, que seria o pastor Léo que iria pregar, como ele pregou hoje. E eu todo empolgado com o texto que Deus me deu. Quando eu terminei de orar e tal, que eu li direitinho e tal, vi lá os tópicos, tudo que Deus me falou, falei: beleza, vai ser bom demais. Aí veio uma voz assim: não é você. Eu falei: não é eu não? Ah, rapaz, sexta-feira não sou eu não. Começa o congresso das células. Aí eu falei: então fica para outra sexta. Mas eu vou ler para vocês um só versículo que eu mostrei para o pastor Hélio ali. Tem tudo a ver com o que o pastor Léo falou aqui. Ele falou assim: que se uma goiabeira ficar produzindo fruto, goiaba, produzindo, só produzindo, ela morre. É verdade. Você imagina uma mulher gerando filho, não para mais, ela vai morrer, não é? Embora tenha mulher que já gerou até 20 filhos, mas não tem jeito mais, o útero não suporta. Mas se uma goiaba cair da goiabeira lá no chão e a semente esparramar, vai levando uma semente para aqui, outra para lá, e vai nascendo outras goiabas. Aí, na hora que ele falou isso, olha para você ver aqui: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só ele. Olha o que Deus fala aqui: eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Achei engraçado isso aqui. Sendo ele só Abraão, uma pessoa, Deus o chamou, Deus o abençoou e Deus multiplicou. E quantos anos que ele tinha quando ele foi chamado? 75 anos de idade. Quem aqui tem 75 anos de idade, levanta a mão. Quem tem? 75 na galeria. Só irmão Lázaro, 75 anos. Quem mais tem? Ah, tem lá uma irmã lá atrás. Ah, irmã Marinha, 75 anos. Irmã Marinha, olha, sem óculos eu estou vendo assim, que maravilha. Deus está fazendo a obra. Olha só para você ver. Gente, se Abraão foi chamado com 75 anos, foi chamado, abençoado, e foi um multiplicador, irmãos, depois de uma palavra dessa que nós ouvimos aqui, eu já estou profetizando, o ano que vem, Fabrício, você, o Bruno, pastor Hélio, pastora Kézia, pode começar a procurar um local aí, para a gente alugar, para o ano que vem. Mineirão, toma posse. Mineirão, bora aí. Vambora, a gente não tem medo aí, porque vai lotar, porque Deus vai levantar muitos líderes e muitos anfitriões, não é?
Então, que Deus te abençoe. Pastor Léo, Deus te abençoe, querido, viu? Você viu o testemunho dele? Irmãos, só realmente quem não gostaria de entender a situação, não é? Mas todos nós ouvimos e entendemos, graças a Deus, essa palavra. Vamos orar e vamos agradecer. E amanhã nós vamos receber o pastor Flavinho, lá da Lagoinha, um jovem também, assim como o Léo, assim, né? Pregador da palavra. Eu creio que vai ser uma bênção muito grande, como foi hoje, é o primeiro dia, e amanhã é o segundo dia. E domingo de manhã, outro pastor lá da sua igreja vai estar aqui, seu discípulo, amém. E à noite nós vamos encerrar, em nome de Jesus, não é? E Deus já me deu o tema da palavra, é a igreja que gera. Eu quero pregar esse tema, a igreja que gera, e vai ser muito bom. Vamos orar? Pai, nós te louvamos. Oi, pode falar. Pode falar. Ah, tá, é porque aquele pastor Felipe Pessoa, ele deixou aqui algumas camisas para vender, né? Blusa. Feminino, masculino. Então, se alguém interessar, fala com Belo Horizonte. Não, você estava, porque você feijão sem bicho. Pai Santo, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos. Leva-nos em paz, meu Pai. Oh Deus, obrigado pela palavra do Senhor, porque foi o Senhor quem falou através do teu filho. Deus, muito mais do que nós esperávamos. Que o Senhor nos abençoe e que amanhã também seja mais uma noite gloriosa, meu Pai, com o pastor Flavinho, ó Deus, com todos os irmãos, todas as células, em nome de Jesus Cristo, para a glória do teu nome, domingo de manhã e domingo à noite, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, vá em paz, saia devagar, dá um abraço aí, um apertado, uma paz do Senhor, né? Em nome de Jesus.